na nossa jornada pelo livro de Apocalipse, né, na opção que nós fizemos para abordar, ele é entendido como 7 sessões paralelas, né? E hoje nós estaremos na penúltima sessão. E a primeira sessão é lá, capítulos 1 a 3, apresenta Cristo e as 7 igrejas. A segunda sessão, dos capítulos 4 a 7, a entronização de Cristo e os 7 selos, né? O Cordeiro abre os 7 selos. A próxima sessão, que seria aqui a terceira, as 7 trombetas, né? As trombetas do juízo de Deus, são juízos parciais de Deus sobre a humanidade. Uma sessão intermediária, que é a sessão que alguns estudiosos dizem que é as 7 vozes, né? As 7 vozes de advertência, lá no 12, 14. A sessão anterior, que foi exposta por Rubens, né? Que é as 7 taças ou flagelos finais de Deus, e hoje nós vamos abordar, né, o tema da Babilônia ou a grande meretriz, né, que é uma figura que já foi referida, né, antes, já foi referida no capítulo 14. Né, o capítulo 14 proclama que a Babilônia já caiu, e agora nós vamos ver a queda da Babilônia, né, nessa sessão de 17 a 19. Né? Então, até aqui, no estudo de Apocalipse, o autor teve visões, e essas visões identificaram 5 inimigos de Cristo. Né? O inimigo maior, o inimigo eterno, aquele que é desde a criação do mundo, que é o dragão, né? E seus auxiliares, a besta do mar, a besta da terra, também conhecida como falso profeta. E hoje vamos conhecer quem é a Babilônia, né? E qual é a sua forma de trabalho com o dragão. Né? O dragão, quer dizer, a primeira besta, a besta que representa o poder, né? O poder político, econômico, né? Aquele grupo de homens poderosos que prestam serviço ao dragão, né? Utilizando o poder. Né? Vamos ver hoje, já vimos também que e é identificado como a besta da terra, né? A besta do mar. E o segundo auxiliar, que é a besta da terra, ou o falso profeta, a falsa religião, né? Procura tirar as pessoas do caminho de Deus, levando ela a uma falsa religião. Né? Hoje é a Babilônia, que é o inimigo que vai ser desnudado perante nós. Né? Como é que ela trabalha? Então, basicamente, o dragão usa três artifícios para seduzir as pessoas, né? Para levar as pessoas para distante de Deus. Ou a força, a coação, o poder, né? Isso a gente viu aí o pastor falando, né? Que ainda hoje o dragão está ativo, né? Ele está atuando em alguns regimes políticos, né? E até disfarçadamente em regimes também no Ocidente. Né? A besta, o falso profeta ou a besta da terra tem agido desde o início da vida do homem, né? Levando o homem a adorar falsos ídolos, né? Falsas filosofias, falsas religiões. E hoje nós vamos saber quem é e como é que o dragão se articula com a grande meretriz ou a Babilônia. Inicialmente, vamos ler o capítulo 17. Né? Eu vou ler aqui o capítulo 17, os irmãos acompanham, e depois a gente faz uns comentários sobre ele. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias de sua prostituição. Na fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse:
Por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridades como rei com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Esse é o texto. É um texto difícil, com muitos símbolos, né? É um texto que, no primeiro momento, nos intimida, né? Como é que tem tantas nuances nesse texto que a gente saber, mas, no final, ele é um texto que vem apresentar uma figura assim, bastante carregada de detalhes, né? É uma mulher, né? Interessante também aqui é que os anjos que derramam as taças são eles que continuam apresentando a João as visões, né? E essa visão é uma visão bem interessante. É uma mulher, né, que se acha sentada sobre muitas águas e com quem os reis da terra se prostituíram, né? E também elas embebedam todos os habitantes da terra. Então, essa mulher tem uma característica, ela envolve, né, tanto os poderosos como os homens simples, né? O texto de Apocalipse e outros textos da Bíblia em falar os grandes e pequenos, para envolver todos os homens, quer aqueles que tenham honra, poder, né? Sejam nobres, ricos, ou de alguma forma tenham proeminência sobre os demais, e os mais comuns, né? A outra forma no Novo Testamento seria servos e senhores, mas aqui é mais abrangente, né? Você tem pessoas comuns, um homem comum que não, digamos assim, não tem grande participação, digamos assim, na colaboração com o dragão, mas ele segue porque essas pessoas estão aqui, os reis da terra e os habitantes que se embriagam com o vinho da devassidão, são todos aqueles que receberam uma marca. Nós vimos no texto de Apocalipse que todo ser humano ele está marcado. Ou ele tem o selo do Cordeiro e do Pai do Cordeiro, ou ele tem a marca da besta. Aqui, essa mulher ela está assentada sobre essa categoria de homens, aqueles que têm que trazem a marca da besta, né? E João vai começar a descrever essa mulher, né? Essa mulher tem esse ministério, ela se assenta, olha, isso aí está bonita. Tirando o dragão, o negócio aí está bem arrumado, né, Ruth? Uma jovem muito bonita aí. Exatamente. E aí ele descreve a mulher como sentada numa besta, e essa mulher está num deserto, né? Um contraste aqui, ela está sentada sobre muitas águas e também está montada sobre uma besta, né? Lembrando que quando, no capítulo que foi apresentada a mulher vestida de sol, né? A mulher que estava gemendo para dar a luz a um varão, e a besta tentou devorar o varão, né? A mulher estava no deserto. E aqui também, né,
essa mulher está montada numa besta, né, no deserto. E essa besta, ela é escarlate, né? No texto aqui da Almeida, pelo menos na Bíblia eletrônica, ela fala ora escarlate e ora escarlate, né? Mas deve ser a mesma coisa, né? Ela está repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, né? Isso identifica essa besta com a primeira besta, a besta que emerge do mar, aquela besta que tem nomes de blasfêmias, tem 10 chifres e 7 cabeças. Então, é o auxiliar mais próximo do dragão, né? Aquele que tem mais poder, né? Então, ela tá montada nele. Então, a mulher age, digamos assim, em íntima, como é que eu poderia dizer, íntima colaboração com essa primeira besta, né? E ela tem mais, ela é uma figura sedutora, né? É uma mulher, né, que está repleta vestida de púrpura escarlata, dourada de ouro, de pedras preciosas, né? Tudo que digamos assim, uma mulher rica, uma mulher nobre, né, deveria apresentar. E aqui é bem interessante que, quando fala das vestimentas dela, púrpura e de escarlata, tem aqui um sentido, né? Porque na antiguidade, nesse período, né, isso eu acho que até a Revolução Industrial, roupas eram um item muito caro, né? Então, essa coisa de você ter tecidos tingidos, né, é uma coisa recente, é um produto que é recente. Na antiguidade, as pessoas que não tinham poder, não eram nobres, não eram grandes comerciantes, elas não tinham roupas tingidas, tinham roupas ao natural, né? Roupas de tecido de baixa qualidade. Então, vestir-se de púrpura e de escarlata significa que você já dá a intenção já mostra que aquela pessoa é uma pessoa que tem poder econômico, poder financeiro ou nobre, né? Basta lembrar que se você colocar púrpura, vai aparecer púrpura e carmesim, que é a mesma coisa que escarlata, nos acessórios do tabernáculo lá no deserto. Quer dizer, no Egito, uma região muito rica, quando os israelitas saíram, eles despojaram os seus antigos senhores e trouxeram o de mais valioso, ouro, pedras preciosas, tecidos raros. Então, eles tinham no deserto roupas, né, mantos, que permitiram a fazer o tabernáculo, né? Estofo azul, está dizendo lá, né? Então, tecido tingido era coisa de nobres, de gente muito rica, né? Então, e a púrpura, especialmente, né, é um tecido tingido de uma cor que seria o roxo avermelhado, né? Esse tecido é tão caro que, no final do Império Romano do Ocidente, só era permitido o imperador vestir esse tecido. Mas, no tempo áureo em que o império ainda estava no seu esplendor, a elite romana, né, o Senado, né, os homens proeminentes vestiam roupas púrpura, né? E é interessante... Saulo, não à toa, até hoje, os cardeais da Igreja Romana, a cor da batina deles é púrpura, né? Não é à toa, é por conta disso. Exatamente. Quando eles eles herdaram essa coisa do Império Romano. Ok. Eles eram, digamos assim, os príncipes da igreja medieval, né? Eram os nobres romanos, e aí adoraram. Tanto é que essa cor é conhecida como roxo cardinalício, lá no Vaticano. Certo? No Vaticano, só essa categoria de oficiais usa essa roupa, né? Então, é uma grande distinção. Daí, essas características fizeram com que, ao longo da história, alguns cristãos, né, teólogos, interpretassem o papado como sendo a Babilônia, né? A roupa, né? Os trajes, ouros, né? Pedras, né? Os cardeais e o Papa passaram a se trajar muito parecido com isso aqui. Daí eles serem identificados
com o anticristo, com a Babilônia, a Roma papal. Então, essa é a ideia. E escarlata é um corante vermelho, também tão raro, né? Menos raro do que a púrpura, que também era dos reis. Se você olhar a foto dos reis aí, do Renascimento, né? Os reis europeus, quando eles, no maior esplendor, estão vestidos de vermelho. O manto vermelho é um manto de rei. Cristo foi vestido com um manto vermelho, né? Na sua humilhação lá com a guarda pretoriana, quando eles ridicularizaram, coroaram, deram um cetro. Aquilo ali foi para ridicularizar. Então, agora, só que ele não foi levado para o Calvário com o manto vermelho. O manto ficou, porque o manto era muito caro, né? E certamente foi emprestado para aquela solenidade. Então, aqui já dá uma ideia da ostentação dessa figura feminina, sedutora. Então, quando o dragão não lhe leva através da força, da coação, não consegue lhe convencer através da falsa religião, ele vai usar, né, a mulher, a grande meretriz, para desviá-lo dos caminhos do Senhor. Então, essa é digamos assim, como é que chamaria? A colaboradora, a aliada do dragão, né? Que tem a face mais sedutora, né? E aí ela está adornada de tudo que tem ouro, pedras preciosas, né? E tem no cálice, tem na mão um cálice de ouro, né? E também, né? Cálice de caro. E as pessoas imaginariam que se você tem uma figura com um cálice na mão e esse cálice é de ouro, a bebida lá dentro devia ser uma bebida nobre, né? Um vinho muito refinado, alguma coisa muito boa. Só que esse cálice está transbordando das abominações da sua imundície, né? Coisas que degradam o ser humano, o afastam de Deus, né? Afastam ele da santidade. Que seria o que teria esse cálice? No capítulo 18, vai ser feito tem uma lista, né, de produtos, de coisas que seduzem as pessoas, né? Poderia ser aqui tudo que dá prazer desenfreado ao homem, lá, bebida, drogas, né, dinheiro ganho ilícito, né? Tudo que satisfaz alguma das concupiscências que João lista lá, né? Concupiscência da carne, dos olhos, né? Concupiscência, ostentação. Então, tudo se acha nesse pacote aqui de cálice de abominações. E mais, no nome dela tem escrito, ela tinha digamos assim, teria uma espécie de faixa na cabeça, né? E aí já está dizendo quem ela é. Babilônia a Grande, mãe das meretrizes, e a grande é a mãe das meretrizes e também a mãe das abominações da terra. E essa mulher, tão ricamente vestida, tão sedutora, né? Ela está embriagada, assim como aqueles que a seguem, né? Aqueles sobre os quais ela está montada. Ela está embriagada, só que ela não está embriagada com a bebida comum, ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E aí, quando chega nesse ponto aqui, João, assim, dá uma estremecida. Aí, admirou-se. Ele estava na ilha de Patmos, ele sabia que a sua igreja estava sendo perseguida, ele sabia que em Roma pessoas estavam sendo jogadas nas arenas, né? Sangue estava sendo derramado, e aí, basicamente, ele olhou aí e disse, bom, essa meretriz, eu conheço quem é. Essa meretriz é Roma, né? Roma, poder imperial, né? Que domina sobre os reis da terra, que lá está, além do poder, a força também está a sedução, os prazeres, né? A diversão. Então, Roma era uma cidade devassa, assim como a Babilônia antiga, né? E mais, em Roma era no circo em que a prostituta se embriagava com o sangue dos santos. Eles eram jogados aos leões. Então, isso causa um espanto terrível em João. Aí o anjo diz, não te admires, eu vou esclarecer para você como é que funciona isso. Aí vai dizer aqui, né, o mistério da mulher e da besta. Aí ele vai explicar, né? A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E esse trecho aqui dizendo quem é a besta que essa mulher está sentada é enigmático. Ela era, né? Não é. Espera aí.
era, não é, está para emergir e caminha para a destruição. Então, essa besta tem quatro, digamos assim, quatro designações, né? Ela era e não é. E aí ele vai explicar detalhadamente. Então, é uma besta que deixou de existir, mas hoje existe e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Já vimos no capítulo final, vai esclarecer, né, e o texto bíblico também, no nosso comentário, que o dragão já foi, o dragão perdeu o poder de enganar os santos quando Jesus sobe e é entronizado. Ele é jogado para a terra. Então, o dragão deixou de exercer o domínio das nações. Ele não é mais o dono das nações. Ele não consegue impedir que a palavra de Deus, o evangelho, seja pregado, né? Então, o tempo da igreja é o período em que o dragão, de uma certa forma, deixa de existir. Ele não consegue combater a igreja, ele não consegue mais enganar impunemente todas as nações, ele está reprimido. Então, e, em algum momento, terminado o ministério da igreja, o dragão será solto novamente. Então, ele voltará para emergir. A ideia aqui é essa ideia, né? E ele diz mais aqui, aqueles que habitam sobre a terra, que não têm a marca de Deus ou não o nome escrito no livro da vida, se admirarão com a besta que era, não é, mas aparecerá. E ele vai começar a falar aqui, a seguir, sobre quem são essas 7 cabeças. Ele vai dizer, aqui é o sentido que tem as 7 cabeças, são 7 montes, as quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Roma, Saulo, me permita. Sim. Elias. Vai lá, Elias. Percebam a semelhança, na verdade, o intento do anticristo de se assemelhar a Cristo. Nós temos aí a figura de uma mulher adornada. Lembrem-se que a noiva é adornada também. E tem um cálice na mão extremamente vistoso e atrativo, atraente, mas cheio de veneno em seu conteúdo. E um último detalhe, essa besta esse anticristo querendo se assemelhar a Cristo como aquele que era, que é e que há de vir. Vejam só nesse versículo a gente tem aí uma excelente descrição da tentativa do anticristo de atrair os homens para si e tomar o lugar de Deus. Sim, muito bom, Elias. Bacana. Okay. Aí, prosseguindo aqui na minha linha de raciocínio, né, Roma estaria aí bem, digamos assim, bem colocada na cabeça de João. Naquele momento ele sabia que Roma estava seduzindo e oprimindo ao mesmo tempo. Que Roma estava se embriagando, dando espetáculos públicos com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. E aí ele vai ver aqui que são 7 reis. 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou. O que existe é fácil, seria o Império Romano, na cabeça de João. E os que caíram? Né? Aí os autores fazem a lista, né? Babilônia Antiga, Império Assírio, né? Império Macedônico. O livro de Daniel fala, né, sobre esses impérios que cairiam, né? E situa bem. Então, a besta, ela encarna em cada um desses grandes impérios ao longo da vida. Então, a besta sempre esteja atuando. E esses impérios, eles caem, né? Depois, de alguma forma, ele volta, e isso é um ciclo contínuo, né? Então, é o simbolismo das 7 cabeças, né? Ela se apresenta de várias formas. Várias formas, em várias épocas, e em cada época você poderia identificar que, nesse momento, você tem, né, uma besta dessa, né, personificada num sistema político, né, um sistema de mando, sei lá. E aí, hoje a coisa é mais sofisticada, você tem o poder político, poder financeiro, poder midiático, e as coisas vão ficando, mas tudo
né, trabalhando, todos esses reis, todas as pessoas que têm na mão esse tipo de poder, elas trabalham para o dragão. Né? Aqui no final diz, eles pensam de uma maneira só, né? Se opor à igreja e levar os homens à perdição, né? A esconder o verdadeiro evangelho, né? Impedir que o evangelho chegue até essas pessoas. Então, essa é a função dos reis. Né? Tinha 6 aí, 5 caíram, 1 chegou. Então, na perspectiva de João, teria um outro, né? E esse um outro seria até mais forte, seria mais potente do que o Império Romano. Imagine você um cidadão romano, perseguido pelo Império Romano. O Império Romano estava em todo o mundo antigo, né? Com suas legiões, com seus teatros, seus fóruns, né? Toda aquela opulência. Ninguém conseguia derrotar o Império Romano, exceto os povos do além-Eufrates, né? Aqueles povos que estavam do outro lado, os reis do Oriente, eles conseguiram barrar e o Império Romano tinha medo que eles atravessassem o rio. Então, né? Tem uma passagem que diz, né? O rio vai secar e os reis virão para cá. Essa, né, a Batalha do Armagedon seria uma batalha em que esses reis não teriam a barreira do rio para avançar para o Ocidente e tomar o que seria o Império Romano. Essa é uma visão também que João tem. Então, e os 10 chifres são 10 reis. Quando vier o 8º, né, que procede dos antigos, né, cada reino vai utilizando digamos assim, a tecnologia dos reinos antigos. Né? Cada sistema mundial de poder, ele utiliza o que já foi feito, ele não parte do zero, ele utiliza as ferramentas do outro. Quando chegar esse 8º rei, né, e esse 8º rei é também a besta, só que aí a besta personificada, ele procede dos 7. Aqui a gente está vendo uma figura muito poderosa, que seria o anticristo né, com O maiúsculo, aquele anticristo. Né? Nós temos visto os anticristos, que João fala lá nas cartas. Né? Mas vai chegar um tão poderoso, tão voraz, que vai ser muito mais potente do que esse. Mas esse também caminha para a destruição. E esse 8º rei, que também é a besta, ele vai ter a colaboração de 10 reis, né, que ainda não chegaram ao poder, isso na época de João. Né? E eles têm um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Né? Na visão que nós temos hoje, na visão do homem contemporâneo, alguns autores dizem, esses 10 reis, eles são pessoas que têm proeminência, sei lá, na mídia, proeminência no poder financeiro, né? Proeminência no sistema industrial, por aí vai. Né? Ou detém a tecnologia. Né? Imagina o poder quem tem hoje condições de fabricar vacina. Né? Você pode escravizar as nações pobres fornecendo vacina. Então, você tem todo o poder, né? As artes. Né? Quem tem esse poder? E esse poder ele é oferecido à besta. Né? Eles oferecem à besta o poder que possui. E mais, eles juntam esses 10 reis mais a besta, e os que não têm a marca da besta, eles pelejarão contra o cordeiro. Né? Mas aqui já diz, como se disse lá no 14, caiu Babilônia, aqui diz, o cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor do Senhor e os reis dos reis. E vencerão com o cordeiro também os chamados eleitos e fiéis. Nós vimos no estudo anterior, Cristo no Monte Sião, com os 144 mil que o acompanhavam. Então, aqueles, os remidos pelo cordeiro. Né? Uma figura aí, né, do juízo final. Quando Jesus volta com seus remidos, né, e triunfa, e há o triunfo final sobre todos os inimigos de Cristo. Né? Sobre o dragão, o grande dragão, as 2 bestas, a Babilônia, e sobre os homens que têm a marca da besta. Nesse evento final da segunda vinda, se configura essa peleja final. Né? E aqui, dos versículos finais, no último parágrafo deste capítulo, né, se fala aqui que essas águas que vistes são povos, línguas e nações. A gente já tinha visto isso. E que a besta e os 10 chifres
finalmente iriam entrar em guerra civil com a grande meretriz, ou a Babilônia, e iriam devorá-la. Né? E o capítulo 18 fala exatamente da queda de Babilônia, dando mais detalhes. Né? E aí é uma aplicação que nós poderemos ter, é que toda essa sedução, todo esse luxo, toda essa embriaguez, né? Por drogas, por bebida, por, sei lá, ostentação de joias, de bens caros, comidas caras e extravagantes, vai chegar um tempo em que os usuários, né, os seguidores da Babilônia, da grande meretriz, eles vão ficar, digamos assim, enfastiados disso aí e entrarão em revolta contra ela. Né? Então, haver uma guerra civil, um reino dividido não poderá subsistir, né? Cristo já disse isso. Então, haverá, em algum momento, uma guerra civil contra o consumismo, contra a ostentação, né? Contra os prazeres desenfreados. Né? Lembrando que algumas coisas, comida, bebida, roupa, não são mais um mal em si próprio. O mal é o exagero, é como isso é usado. Né? Se você tem ganho lícito, você pode usar, né? Mas não se entregar desenfreadamente a isso. Né? No tempo presente, nós temos pessoas que vivem em função dos prazeres, que a gente chama hoje de hedonista. É a busca do prazer pelo prazer. Então, vale tudo. Para isso, vale matar crianças, né? Para isso, vale roubar, vale tudo. É interessante. Ontem, não sei por que razão, eu estava aguardando começar o jornal, né, na televisão, e acabou colocando num canal aí que fala sobre os famosos. E aí, uma coisa assim, absurda. A apresentadora mostrou a foto de uma pessoa famosa, uma atriz, alguma coisa assim, e foi falando sobre o vestuário da moça, né? Aí foi falando, a calça custava 5 mil reais, o tênis que ela estava usando custava 8 mil reais, a blusa que ela usava custava 7 mil, um chale que ela estava usando custava 13 mil reais, ou seja, no fim das contas, ela, para compor aquela foto, estava vestindo roupas no valor de mais de 30 mil reais. Quer dizer, isso é a Babilônia. Está entendendo? Quando as pessoas perdem a noção disso, porque você já imaginou 30 mil reais somente para vestir uma calça jeans, uma blusa, um chale, um tênis? Quer dizer, é uma coisa assim tão absurda que você... Como é que pode uma coisa dessa? Então, tem pessoas que gastam esse dinheiro nessas futilidades, nesses artigos, assim, isso aí a grande Babilônia, essa sedução por essas coisas. E o pior é que isso daí, veja só, existem programas de televisão dedicados a isso. Exatamente. E existe, obviamente, se existe programa de televisão dedicado a isso, é porque tem gente que assiste e que acompanha e que fica seduzido, desejando ter esse tipo de coisa. E para alcançar, vale tudo, né? Criminalidade e tudo mais, não sei o quê. Esse pessoal que foi pego na Lava Jato, quantas coisas assim absurdas, assim, um relógio custar 300 mil reais, um vestido custar R$500.000. Isso é a Babilônia, isso leva cada vez mais as pessoas ao pecado para poder conseguir usufruir esse tipo de luxúria, né? Rubens, só uma... Tá me ouvindo? Sim. Só um comentário. Isso pode se aplicar também para outros diversos cenários, né? Então,
é muito comum também, às vezes, a gente vê programas, talvez aí de manhã, principalmente no domingo, que tem lá o pessoal no esporte, divertimento, né? Pura diversão, esporte marítimo, com suas lanchas assim absurdas por puro entretenimento, né? E assim, fazendo uma certa analogia, acaba sendo dentro do mesmo cenário. Eu vou gastar aqui, sei lá, 500 mil reais, sei lá, 1 milhão de reais para ter um barco para chegar ali no meu final de semana, jogar uma vara, que muitas vezes uma vara dessa custa 15 mil, 20 mil reais, e vou ali me divertir. Exatamente. Isso é a expressão dessa Babilônia. É exatamente. Eu acho que isso ocorre em vários setores. Bicicleta com preço de carro. Isso. De carro. Livros caríssimos, obras de arte caríssimas. Exato. E você tem para ficar admirando. Então, isso é em tudo. Não é? Você não pode nem julgar um tipo só de pessoa, não. Isso. Abrange. É um leque muito... Abrange meio mundo de coisa, verdade. Eu acho que isso parte de onde está o tesouro, ali está o seu coração. Exatamente. Perfeito. E lembrando que a Babilônia que João vai descrever mais à frente, e já está dando aqui algumas características, ela existiu, ela é igual ao dragão. Era, né? Não é, está para vir. Quer dizer, em cada época nós temos nossas Babilônias. E hoje, no mundo globalizado, a Babilônia não é só na Mesopotâmia, na Grécia, Roma, Egito, não. A Babilônia está muito mais democrática. Ela está pertinho da gente. Né? Em 1982, né, foi lançado um filme. Eu falando de Babilônia, eu botei aqui, lembrei, Rio Babilônia. Está no coração dos pecadores. Exatamente, ela está no coração. Exatamente. Aí, Rio Babilônia. Quer dizer, o título do filme é porque nesse filme se teve cenas assim de sexo, de drogas, assim, que eram um prenúncio do que viria mais à frente. Naquele momento aquilo existia, mas era só os altos ricos. Né? A coisa foi descendo e hoje já está mais democrática. Então, nós temos nosso Rio Babilônia, São Paulo Babilônia, Brasília Babilônia, né? Nova York, né? Tóquio. Em toda cidade de algum porte, você vai ter as raves, a prostituição, as drogas, né? Tudo combinado, as diversões desregradas, tudo combinado ali. Né? Então, nós temos hoje Babilônia. Então, a Babilônia é igual a besta. E está para surgir uma outra muito mais devassa, né? No futuro. Então nós vamos ver várias Babilônias. Mas o que acontece é que aqueles que se entregam ao vinho de sua devassidão, em algum momento, eles se arrependem. Né? Não é à toa que entre os famosos, ricos, né, atletas, é muito comum vício em drogas, suicídio, né, coisas desse tipo. O cara chega num ponto, Michael Jackson, e por aí vai, o cara teve tudo, se embriagou com tudo que podia, e agora? Faz sentido? Estou vazio, estou perdido. Aí acaba, né, destruindo a própria vida. Então, nada vale a pena. Então, o final daqueles que se embriagam com o vinho é triste, é uma perdição. Você usa a palavra arrependimento, mas eu acho que a melhor palavra seria saturação. O camarada saturou, não tem mais nada. Porque aí já não encontra mais sentido naquilo, aquilo não traz mais prazer, porque uma das características, por exemplo, da droga é que a primeira experiência é uma coisa assim fantástica. A segunda em diante, nunca ele vai conseguir a mesma sensação que ele teve da primeira. E aí ele fica aumentando a dose, chega um momento que ele satura aquilo, nada daquilo mais tem prazer, é exatamente o que diz Eclesiastes. Nada traz prazer, aquilo ali não tem mais nenhum sentido. Então, aí ele chega numa encruzilhada, das duas uma. Ou ele desespera da vida, ou ele se converte. Mas a maioria cai no desespero. Saulo, um pouquinho de cultura fútil. Saulo? Um pouquinho de cultura fútil, bem rapidinho.
Você citou Michael Jackson, um dos documentários dele mostra que ele uma vez entrou numa loja de antiguidades e deixou lá 5 milhões em poucas horas, comprando jarro chinês, coisa egípcia, essas coisas. Veja que até onde vai a insatisfação do ter, né? Exatamente. Imagine aí que o pessoal compra por milhões e milhões de libras, de francos, obras roubadas de museus, né? E o cara não pode mostrar aquilo em público. É só os amigos, a patotinha, né? Faz uma festinha e diz, olha, tem um negócio aqui para te mostrar, não pode abrir o bico não. Vem ver aqui, ó, é um Rembrandt aqui, ó, roubado da Holanda, né? Lembra aquele roubo? Tá? Aqui, ó, tá comigo, original. Ó. Tem até aqui um certificado. Assim, ó, milionário, gente que tem obras de arte, antiguidades, né? O cetro do faraó, não sei da quanto, roubado lá do Cairo, está aqui, ó, tem. Você vê, né, como isso chega. Ele não pode ostentar, mas só em saber que só ele tem, isso já lhe dá uma satisfação. A Babilônia e a grande meretriz aí comandando sua vida, assentado sobre ele. Agora, Saulo, a gente fica assim admirado de saber que ainda vai vir coisa pior do que isso. Que a gente não consegue imaginar de onde que vai vir mais coisas ruins do que isso, né? Aí pega, né? Eu acho que aí pega. Porque não é do domínio do grande público. Mas hoje a realidade é ficção, é o contrário, né? A ficção fica envergonhada de frente à realidade. O que tem de devassidão, de roubo, de coisa, de fraude, você nem sabe. Basta dizer, a gente fala muito de fraude no governo, não sei o quê. As fraudes no setor público são N vezes maiores. N vezes maiores. Se rouba Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, muito mais. Eles não podem nem divulgar, porque senão a empresa cai. Imagina o banco dizer que foi roubado em $1 bilhão num ano. Entendeu aí? Roubo. Eu trabalhei fazendo obra para banco e vi gerente chegar à auditoria do banco com a polícia para levar o gerente. Estava roubando. Pouco, nada. E a outra, e depois entrava no acordo. Muitos entravam no acordo. Diziam, olha, isso vai sair na imprensa, né? E tal. O cara indenizava e dizia, e não vai me difamar, não, né? Os caras saíam limpos, roubando. Vi isso acontecer. Negócio. Trabalhei em pequenas construtoras e o comprador tinha roupas de púrpura. Ele tinha um carro mais luxuoso que o dono da construtora. Como era isso? Roubando. E era uma pequenininha, imagina uma grandona. Então, quer dizer que pode ser que a gente já esteja vivendo esse tempo, né? Do pior. É pior. Tem coisas inimagináveis que você custa acreditar. Custa acreditar. Tem drogas hoje que 1 grama da droga é 1 quilo de ouro. A droga assim que dá um êxtase. E quando a degeneração moral vai para o campo das relações e da sexualidade? Você vê mães assumindo os relacionamentos com filhas. No nosso grupo de amigos, ao nosso redor, isso é uma coisa impensável. Mas aí tem uma tonelada de matérias dizendo eu descobri que a pessoa mais fiel para eu me relacionar depois do término do casamento traumático com meu marido era minha filha, e mães e filhas namorando. Crianças sendo emasculadas porque os pais queriam que ela fosse menina, por exemplo. É tristeza. A realidade é muito mais chocante do que a ficção. Os ficcionistas, no campo dos costumes, da devassidão, eles perderam feio para a realidade hoje. A coisa está muito complicada, muito complicada. Né? E aí, irmãos, eu não sei aí, Rubens me advertiu, me deu... Olha, faça o 19 o 17 com 18, e eu estou olhando aqui, faltam 9 minutos para a gente, não sei aí a punição. Vamos começar a ler o 18, a gente vai aí até 10h30, por aí? Consenso? Temos consenso? Bora. Então, vamos lá.
né? Porque senão a gente A gente vai extrapolar o tempo. Vai prejudicar lá na frente. O próximo fica apertado, né? O capítulo 18 vai falar sobre a queda da Babilônia, né? E aí é um texto bem instigante e basicamente ele corrobora o que a gente vem falando aqui, né? Deixa eu pegar aqui e vou ler. Capítulo 18. Capítulo 18 diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participarem dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro, segundo suas obras. E no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe igual medida de tormento e pranto. Porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto não hei de ver. Por isso, em um só dia sobrirão os flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Continua. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E, conservando-se longe pelo medo de seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande Babilônia, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífica, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conserva Sião longe pelo medo do seu tormento, chorando e planteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, e de pérola, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos que labutam no mar, conservaram-se de longe. Então veio a fumaceira do seu incêndio. Gritaram: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando, planteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navio, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como uma pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas por sua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas e de santos, e os que foram mortos sobre a terra. Termina aí a relação. Vocês viram aí a relação das mercadorias, né?
escravos e até almas humanas. Eu não consegui saber o sentido de se vender alma humana, mas certamente tem, né? Não sei como funcionaria isso, né? Então, nesse capítulo 19, cumpre-se aquele anúncio do anjo lá no capítulo 14, né? E ele mostra muito interessante, além das mercadorias, as mercadorias de luxo, né? São mercadorias que falam de ostentação, de vestimenta, de roupa, de utilidade, né? Carros, cavalos, escravos, né? Digamos assim, de prazeres. Muitos são lícitos. Agora, o problema é o fim a que isso se dá, né? Uma pessoa rica pode usar um relógio caro? Pode. Mas esse relógio pode ser 300 mil reais, de ouro incrustado com brilhante, né? Tem que ter 4 seguranças para ele sair na rua. Negócio assim, aí já é uma ostentação muito grande, né? Então, isso já é embriaguez com o vinho da Babilônia. E tem uma advertência aos crentes, né? Nós, crentes, em todas as épocas, estamos dentro da Babilônia, praticamente. E aí a advertência é: separem-se dela. Então, não significa que a gente vai morar agora na Serra de São Bento, né? Lá longe de Natal, etc. Mas significa que nós não devemos ter comunhão, né, com os vícios e o vinho, não devemos nos embriagar com o vinho da meretriz, né, com essa devassidão, né, com a devassidão moral. As grandes civilizações do passado, elas caíram também por conta da devassidão. Foi assim com Nínive, com Babilônia. Roma caiu por conta da devassidão moral. Foi a degradação moral que permitiu que os bárbaros invadissem o Império Romano. Enquanto o povo era trabalhador, honrado, cumpria suas coisas, moderado, o império só crescia. Quando se tornaram opulentos e luxuriosos, o império caiu. E é assim, né? Tem acontecido ao longo do tempo. E aí, né, tem a advertência para os santos: afastai-vos de Babilônia, não bebam do vinho da sua devassidão, né? Mantenham a santidade. Lembrar que Daniel e os seus amigos viveram e serviram como escravos a Nabucodonosor dentro da Babilônia, participaram do poder, mas se negaram a comer as iguarias do rei. Comiam lá aquelas comidinhas simples, que só os escravos, né? Lá uma verdurinha com um peixinho, uma coisinha. Eles não queriam as iguarias do rei, queriam comer macaco, fazão, né? Ova de... Né? Comida cara hoje é uma comida que é uma ova de peixe, né? Uma latinha desse tamanho aqui, ó. Caviar. Caviar, né? E aí por aí vai, né? Então, eles se negaram. Eles serviram dentro da Babilônia, mas eles não tomaram o vinho da Babilônia. E vários outros, Ezequiel, Esdras, Neemias, né? Um grupo de judeus mantiveram a santidade dentro da capital opulenta, corrupta, cheia de prazeres. E legal, né? Quando Ciro, né, cumprindo a determinação, libera o povo judeu para ir, olha, é uma fração muito pequena que volta, a maioria não quis, não. Estou bem, comprei propriedades, casei, sou funcionário público, hoje eu sou banqueiro, né? Eu sou comerciante, vou nada, terra arrasada, sofrer lá naquele lugar. Basta meus pais já sofreram por lá, eu vou ficar aqui. Então, muitos não saíram de Babilônia. Eu vou lá para aquele sertãozão. Exatamente. Só tem ruína, né? Carregar pedra, Deus me livre. Fica, eu até pago para tu ir, que aí troca o dinheiro. Muitos deram uma oferta generosa, né? Lavaram sua consciência. Não, eu fiz minha parte, eu dei dinheiro, dei uma oferta, e os outros que construam lá, né? que refaçam as muralhas, e assim foi. Então, hoje, nós temos que estar com cuidado. Nós vivemos dentro da Babilônia, mas não podemos, né, ser tragados pela Babilônia. Esse é o sentido de ser sal e luz, né? Quantas pessoas vão lamentar: não, então, rapaz, aquele perfume que eu tanto queria, não sei o quê, olha, aí com a pandemia deixaram de fabricar, pelo amor de Deus, eu não vivo sem aquilo, aquele vinho, né? Só eu consigo, e tal, não vivo, né? E assim vai, né? Terminou o BBB, o que é que eu vou fazer da vida agora, né? Minha noite, tempo livre, essas coisinhas aí que Babilônia oferece. E, né, se for desavisado, vai se entregando aos poucos, né?
como o Rubens disse, vai tomando uma dosezinha pequena e a dose vai aumentando pelo caminho, né? Pornografia. Você vai, começa, daqui a pouco está, como diz a história, está coberto por ela. E aí vai. Essa é a advertência. Não, né? Retirai-vos dela, porque senão participam dos flagelos. Essa é uma advertência, né? Uma advertência grave. E não sejamos também como os lamentadores de Babilônia, né? Os poderosos, os reis, se lamentam, né? Porque viveram na sua prostituição. Os mercadores, do mesmo jeito. Acabou o comércio, eu não posso mais vender minha mercadoria, ninguém compra mais, não tem mais mercado, não tem mais fonte de suprimento, e etc, etc. Imagine. Né? Isso basicamente aconteceu com a queda do Império Romano. Imagina o nobre romano lá. E agora? Não tem mais azeite que vinha da Grécia, não tem mais o trigo do Egito, né? Não tem mais o unguento lá da Síria, e por aí vai. Né? Não tem mais escravo. Não tem mais a seda da China, né? A sedinha da China, a púrpura. Né? Como é que eu vou dormir agora? Né? Pano de saco? Né? Sem escravo? Né? Então, essas mercadorias aqui, quando a Babilônia cai, elas escasseiam, elas desaparecem. E aí ficam os lamentadores. Né? Eu não vivo sem internet, eu não vivo sem perfume, eu não vivo sem tênis aqui da Nike, né? Um celularzão aqui. Eu não vivo sem a Netflix. Netflix. Né? Tudo isso é a Babilônia, né? A Babilônia chegando, nos cercando. A gente tem que tomar muito cuidado e ouvir aqui a palavra da profecia. Né? E não ficarmos como os comerciantes, os donos de barcos, os marinheiros, lamentando. Ai, tão poderosa, né? Era tão boa, e agora, né, se cessou. Né? E, basicamente, o capítulo 18 mostra, né, o tipo de deleite que Babilônia oferecia, né? Vantagens para alguns, prazeres para outros, né? Vício. Né? O luxo e o vício normalmente se gente, né? Isso é escravidão para um bocado de gente. Escravidão, exatamente. Outra coisa, esse sistema de devassidão moral, ele escraviza uns para que os outros desfrutem. Né? O caso da prostituição, trabalho infantil, né? Tráfico de pessoas. Né? Vocês nem sabem. Hoje, um milionário aqui no Ocidente pode trocar o coração a hora que quiser, né? Com garantia. Se não funcionar, a gente troca. Venda de órgãos. Né? Certos países aí têm órgãos de prisioneiros, presos políticos aí, oferta. Você quer rim? É um ou os dois. Né? Se não funcionar, a gente bota outro. O cara se inscreve, marca a data e o produto chega na hora. Assim. Entendeu? A realidade é muito pior do que a ficção. Dinheiro faz isso. Então, para que aquele que precisa ou usa isso, célula-tronco, vem de feto, né? Então, aquele negócio nos Estados Unidos, na Europa, de aborto para proteger a jovem, tem uma indústria cosmética e farmacêutica riquíssima em cima disso. Tecidos, né, órgãos e por aí. Né? Entendeu aí a Babilônia onde é que chega? E nem sabe, né? Isso devia ser denunciado, né? O cara chamou o outro de, né, efeminado, no Jornal Nacional. Sai em algum jornal? A ONU denuncia isso? Né? Invade um país para poder parar com isso? Um indiano que, por, sei lá, $1.000 vende um rim? Um africano, entendeu aí? Você não vê isso na imprensa. Então, o rei daquela arte, né, da jornalismo investigativo, ele contribui, ele entrega seu poder ao dragão. É isso? Totalmente. O sistema judicial, que deve punir esse povo corrupto, né, traficante de gente, os libera. Então, o rei que está assentado ali entrega seu poder ao dragão. Toda a realidade pode ser escrutinada com essas visões de João. São terríveis já para o nosso tempo. E aí eu fico até pensando, pode piorar?
Mas eu lembro que tinha um empresário americano que dizia: não existe produto bom que não possa ser melhorado, nem ruim que não possa ser piorado. Então, pode melhorar, pode piorar, pode, e muito. Pode piorar realmente. Pode escravizar a pessoa com um chip no futuro, né? Você vai fazer o que eu quero, implanta um chip e você obedece minha ordem. Vai ter um escravo assim. Pode escravizar uma pessoa com droga. Uma jovem, lá, droga. Você vai fazer o que eu quero. Matar, roubar. Deixa eu só ler aqui um trecho de um livro que eu estou lendo. É um livro que fala sobre os judeus que vieram quer dizer, que saíram da Península Ibérica, especialmente Portugal, foram para Amsterdã, vieram para o Brasil na época da invasão holandesa em Pernambuco, né? E depois que os holandeses saíram do Brasil, eles foram para Nova Amsterdã, que hoje é Nova York, e fundaram a sinagoga lá de Nova York, né? Aí, aquele trecho fala de um frade brasileiro falando sobre os pecados da sociedade holindense na época, né? A capital da capitania, né? Aí ele dizia o seguinte: para Calado, que é o nome do frade, né? O pecado era o grande artífice de todas as infelicidades e desgraças. E a lista de iniquidades humanas em Pernambuco, segundo ele, revelara-se longa. Aí, abre aspas. Os amancebamentos públicos sem emenda alguma, porque o dinheiro fazia suspender o castigo. As ladroices e roubos sem carapuça de rebuço. As brigas, ferimentos e mortes eram de cada dia. Os estupros, adultérios, moeda corrente. A corrupção graçaria solta. Os ministros da justiça, como traziam as varas muito delgadas, quando lhes punham os delinquentes nas pontas, 4 caixas de açúcar logo dobravam. Ou seja, veja, ele está falando de Pernambuco do século XVII. Quer dizer, a Babilônia já estava lá. Lembra alguma coisa de hoje? Parece alguma coisa com o de hoje? É a mesma coisa, o homem é o mesmo. E é interessante que esse mesmo frade, ele fala, né? Assim, Calado atribuía aquele infortúnio a 2 grandes maldições. A primeira provinha de Deus, toda aquela desdita, seria um castigo divino contra a devassidão dos moradores que, pervertidos pela riqueza do açúcar, teriam esquecido a religião e se entregado aos vícios mais torpes. Sucedeu-lhes o que aos que viveram no tempo de Noé, que os afogaram as águas do universal dilúvio, e como a Sodoma e Gomorra e as mais cidades circunvizinhas que foram abrasadas com o fogo do céu. O homem é o mesmo, pecador, devasso, exatamente como aquela humanidade que foi destruída pelo dilúvio. A mesma coisa. O coração do homem é o mesmo. A Babilônia está presente desde sempre. E está presente hoje, e estará presente no futuro. Então, a Babilônia não é uma coisa que vai acontecer. Não. A queda da Babilônia se dará com a vinda de Cristo, que vai derrotar todo mundo. Babilônia, o dragão, a besta, os seguidores da besta e o diabo, né? Exatamente. Então, a Babilônia era, não é, mas está para vir. Do mesmo jeito que o dragão. Miqueias, o profeta Miqueias denunciava isso no capítulo 7, né? Exatamente, Miqueias. O profeta Naum já fala de Nínive, né? A capital dos assírios, que era tão devassa quanto a Babilônia, né? Que os assírios, eles eram, digamos assim, crueldade para eles era banalidade, né? O nome Nínive significa, na língua assíria, a bela, mas era conhecida no mundo antigo como a cidade dos ladrões. Nada tinha em Nínive que não tivesse sido roubado de algum povo dominado. Lá ele fala assim, feitiçaria, prostituição, embriagar-se os povos.
A mesma coisa que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Interessante. Eu botei prostituição no Antigo Testamento, apareceu isso aqui. É na 1.4 ou é na 1.3.4? Uma coisa desse tipo. Na 1.3.4. Tudo por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com sua feitiçaria. Isso era Nínive. Pô, antes da Babilônia. Nínive já estava lá. Então, a Babilônia foi Nínive, a Babilônia foi a Babilônia foi Roma, a Babilônia foi Atenas, né? A Babilônia a Pérsia de Ciro, e por aí vai. E ela vem se sucedendo, né? Cada uma aproveitando o que a outra fazia de melhor para piorar, né? Para ser mais devassa. Essa é a realidade. Bom, meus irmãos, eu, assim, de forma um tanto apressada, a gente fechou aqui o capítulo 18 e a gente fica para no próximo domingo 19, né? Mas dependendo aí da tolerância dos irmãos, a gente pode ainda fazer alguns debates, né? Ô, Saulo, Cláudio aqui. Sim. Eu estava olhando aqui, Saulo, capítulo 18, versículo 17, diz assim, porque numa só hora ficou devastada toda a tua riqueza. E, na verdade, existe um paralelismo perfeito entre esta Babilônia, cidade mundial prostituta, e a própria Babilônia da antiguidade, né? Porque foi da mesma forma que ela foi conquistada, né? A cidade que parecia inexpugnável, indestrutível, por mãos dos medos e dos persas, o próprio Deus a destruiu, né? E interessante que quando aquela mão sem braço, né, apareceu escrevendo na parede estucada do palácio, e o rei desesperou-se e disse a Daniel que se ele desse a interpretação, ele seria vestido de púrpura, né? A gente falou bastante disso hoje, teria um cordão de ouro no pescoço, etc. Então, aí, como Daniel não fazia parte de Babilônia, como nós, graças a Deus, ele disse, teus dons sejam contigo, não quero nada disso. E o que vale a pena é realmente a gente rejeitar tudo isto, porque um dia a gente vai ouvir outra voz dizendo, regozijemo-nos e alegremos-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e não a Babilônia, mas a sua noiva se ataviou e se vestiu de linho fino, puro, resplandecente. E são os atos de justiça, não é? Fazer um comentário. Paralelo bem interessante. Viu, Cláudio? Oi. É interessante que quando diz aqui, estou segura, fome não tenho, a Babilônia foi a única cidade da antiguidade que os exércitos não conseguiram romper suas muralhas. As muralhas da Babilônia eram tão impressionantes, né, que alguns dizem que ela tinha mais de 20 metros de altura e no topo dela andava uma carruagem, certo? Portões cercados, né? Tinha canais de rio que entravam dentro dela e abasteciam de água. A região era muito próspera. Isso. Então, dentro da Babilônia, tinham armazéns para muitos anos de suprimento. Comida, viúva não sou, não vou passar pano, né? Os atacantes tentavam subir a muralha, então os soldados só tinham que soltar lá de cima pedra, capim, coisa incendiada, asfalto, e queimar os caras. Eles nem chegavam em cima. Né? Muitos exércitos acamparam anos na Babilônia, acabaram a comida deles, eles tiveram que voltar e os babilônios fizeram uma festa em cima. Estavam mangando, zombando. Não vem. Exatamente. E dentro também... Dentro desse paralelismo, né, que eu estava falando, a Babilônia, a antiga cidade de Nabucodonosor, ela foi conquistada e isso se deu no auge da sua existência, da sua opulência, da sua grandeza. Do mesmo jeito, a Babilônia, cidade mundial, será destruída por um poder superior que não é humano, é o poder de Deus na vinda de Cristo. Exatamente. Então, na Babilônia histórica, os comerciantes e os navegadores, do mesmo jeito, se lamentaram, né? Perderam o mercado, acabou tudo, né? O povo queimou, né? O rei foi morto na mesma noite em que o exército medo-persa entrou, né?
que entrou porque abriram as portas, não foi porque as portas foram arrombadas. Alguém Exatamente. abriu as portas, eles entraram, mataram o rei na mesma noite. Na mesma noite do banquete. Então, Ô, Saulo, outra coisa, na internet tem um documentário muito bom sobre o tema Babilônia, sabe? Babilônia, passado, presente e futuro. Não é coisa de pessoas que não são cristãos não. É um documentário cristão, sabe? Excelente. Babilônia, passado, presente e futuro. Muito bom. Fica aqui uma tarefinha de casa para quem quiser se aprofundar um pouco no tema de uma forma bastante divertida, né? Muito bem. Muito obrigado. E aí, eu pergunto, quem foi que assistiu a live lá do Augustus? Eu assisti. Eu espero que tenha. Eu assisti também. Como é que você diz? Muito boa, muito bom. Tirei minhas dúvidas todas. Tirei todas as minhas dúvidas. Aí fiquei remoendo, tentando entender o que eu não tinha entendido, né? E, assim, eu percebi que eles foram muito felizes no tema e no objetivo de cumprir o tema. Mas aí a gente sempre fica naquela, mas o povo judeu, porque o povo judeu tem uma história com Deus e tal. Fiquei remoendo um pouquinho isso, apesar de eu nunca ter sido muito assim, não. Mas a gente estava conversando com o Percy, a gente estava falando que, assim, como a gente vem, né, com a história do povo de judeu, muito tempo estudando aquilo tudo, a gente fica meio... A gente abre a Bíblia e a história se passa com os judeus, né? Aí é difícil a gente achar, desvincular, né? Mas a gente percebeu que existe essa distância, né? Mas não quer dizer que Deus... O que eu entendi, eu queria falar para ver se tem a ver. Eu acho assim que Deus não abandonou aquele povo, né? Deus continua cuidando deles como cuida de todos os povos, permitindo algumas coisas, ajudando em outras, né? Está sobre eles. Mas o vínculo profético já era, não tem mais. Mas uma coisa, eu não sei, tem a ver que Deus ainda continua protegendo esse povo como protege outro qualquer, cuidando deles e favorecendo em alguns momentos, dificultando em outros, Deus governando eles também. É isso? Gálatas 3:28. Vamos lá. Paulo faz uma explanação excelente, mostrando que o vínculo através do Espírito, aí eu estou usando as minhas palavras, acaba com toda e qualquer diferenciação de uma eleição separada daquele povo. Eu entendi isso muito bem, mas eu queria saber exatamente isso. Deus, ele continua ainda cuidando do povo judeu, como cuida de qualquer outro, não é isso? Sim. Não é isso? Porque a gente viu aquelas guerras que tiveram, como Deus cuidou deles, protegeu. A gente vê uma naçãozinha desse tamanho sendo protegida por Deus. Porque... A gente vê, por exemplo, nessa Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, né? Verdadeiros milagres ocorreram para eles não serem massacrados completamente, serem extintos, né? Então, eu acho que Deus, assim, de certa forma, coloca sua proteção também sobre eles, né? Sim, mas se a gente lembrar, por exemplo, de nações... Não, sim, mas se a gente lembrar também de nações, por exemplo, é porque foi como foi falado, a gente abre a Bíblia e vê a história do povo judeu. Mas, por exemplo, quantos países, por exemplo, africanos vêm sendo solapados por ideologias, por governos, por investidas de outros países, mas sempre há um remanescente naquele povo. Sempre há um remanescente naquele povo. Então, assim, é porque, de fato, é muito atraente a gente colocar Israel hoje numa casta, sobretudo quando a gente olha para a história do passado e lê um livro de Apocalipse com história literal. Se vocês lembrarem lá da minha aula, lembram de quando a Cidade Santa deixou de ser chamada Cidade Santa? Então, assim, lá quando Jesus ressuscita, que alguns mortos saem das tumbas, acho que está no final de Mateus, eu não vou lembrar da referência agora,
foi a última vez que Israel foi chamado de cidade santa. E o texto continua. E assim, Israel passa a ser chamado de grande cidade. Tão grande cidade quanto o Egito, tão grande cidade quanto a Babilônia. Porque lembra que, que as duas testemunhas, as duas testemunhas morreram na cidade onde o nosso Senhor foi morto. Então foi lá no chão de Israel. Não esse Israel, óbvio, que a gente conhece, aquele que saiu do Egito, mas um Israel que não pertence mais a uma eleição particular. E Paulo é muito feliz quando ele fala sobre não existe nem judeu, nem grego, é porque todos, como ele diz lá em Romanos, todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. O judeu que está contando o ano 5.000 e tanto, que ainda espera a vinda do Messias, ele está tão condenado quanto um praticante de magia negra. É meio duro a gente, porque a gente é cercado por muito sionismo. A gente é cercado por uma aura muito sobrenatural de Deus assim protegendo Israel. Eu vejo Deus cumprindo em Israel aquilo que ele assim falou em sua palavra, cumprindo no sentido de mostrar que Israel não é mais um povo eleito, separado, diferente do pessoal de Natal, do pessoal de Jucurutu. Verdade. Me corrijam aí os meus colegas professores. Outra coisa também muito importante, veja só. Os 12 apóstolos, todos eram judeus. Paulo era judeu. Os 5.000 que se converteram lá em Atos 2 eram judeus. Os outros, aliás, 3.000, né? 3.000 que se converteram em Atos 2 eram judeus. Os 2.000 que se converteram lá nas escadarias do templo, depois que Pedro curou o aleijado, paralítico lá e pegou lá, todos eles eram judeus. Ora, quando Paulo, o primeiro lugar que Paulo procurava nas suas missões, quando ele ia sair, era o quê? A sinagoga. Ele pregava para os judeus. As sinagogas. Ou seja, naquela época, todos os judeus, para serem salvos, precisavam se converter e se tornar cristãos, né? Por que hoje é diferente? Porque Nicodemos precisava, né? Pois é. Por que hoje os judeus, pelo simples fato de serem judeus, alguns cristãos, né, principalmente da linha pentecostal e neopentecostal, da linha dispensacionalista, diz que os judeus não precisam se converter e que eles estão salvos pelo simples fato de serem judeus, contrariando o que a Bíblia diz. Precisa se converter. Da mesma forma que Paulo precisou se converter para ser salvo, Pedro precisou se converter para ser salvo, João, Mateus, Marcos, Simão, o Zelote, todos, Natanael e todos mais precisaram se converter. Por que que hoje os judeus não precisam? E por que que no futuro os judeus não precisarão se converter? Isso é negar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente que a salvação é para todos, primeiro para os judeus e depois também para os gentios. Certo? Então, quando Jesus vem, ele completa a missão e então estabelece uma nova aliança. Essa nova aliança baseada no sangue de Cristo e não na descendência de Abraão, mas baseada na fé em Jesus Cristo. Hoje, você ser judeu não significa necessariamente que você será salvo.
Se for judeu, precisa se converter. Se for americano, precisa se converter. Se for brasileiro, precisa se converter. Chinês, japonês, coreano, aborígene lá da Austrália, índio no meio da Amazônia, só existe uma forma de salvação: Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Ponto. Acabou-se. A missão de Israel era trazer o Messias. E isso ele cumpriu. O Messias veio. Era para eles, então, aceitar o Messias. No entanto, rejeitaram. Agora, sempre houve, ao longo da história, continua havendo hoje e haverá até o dia do final, judeus que se convertem. Judeus, dentre o povo de Israel, que aceitam que Jesus é o Messias. Certo? Sempre existiu e sempre, hoje existe e sempre existirá. Mas não é a totalidade, é o que ele chama, que a Bíblia diz, que é o remanescente fiel. E assim, Deus está cumprindo a sua palavra de dizer que vai salvar Israel. Por quê? Porque tem judeus que se convertem ao longo da história toda a vida. E esses são terrivelmente perseguidos, como a igreja foi no passado. Ainda hoje, o judeu que se converte ao cristianismo, que aceita que Jesus é o Messias, ele é expulso da família, ele é expulso da comunidade, ele é expulso ele é deserdado e etc. E tal. Ele sofre tantas perseguições como a igreja sofreu no passado. Ô Rubens, e essa oportunidade vai durar enquanto a porta da salvação estiver. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu já fui dispensacionalista. Enquanto o branco estiver andando aí, as duas testemunhas estiverem pregando, é a oportunidade de salvação para todos. Eu já fui dispensacionalista e lá eles ensinam que após um tal arrebatamento secreto, que é tão secreto que não está na Bíblia, né? Mas deixando isso para lá, né? Mas, assim, eles dizem que depois desse arrebatamento secreto haverá 7 anos literais de grande tribulação e que, então, é aí onde os judeus vão crer, vão se converter. Agora, isso parece uma coisa incoerente, porque enquanto o Espírito Santo está nessa atual dispensação, trabalhando para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo não consegue, mas a perseguição de Satanás consegue fazer com que segundo eles, né, com que os judeus se convertam. Para mim, isso é uma incoerência muito grande. O que eu entendo como amilenista é que a porta está aberta para judeus e gentios, e quem vai entrar? Os eleitos que Deus elegeu antes da fundação do mundo, e ponto final. É assim? Exatamente. E lembrem-se que por Abraão, benditas seriam todas as famílias da terra. Então, nós veremos várias referências sobre Israel, mas como conosco sendo englobado no povo de Deus. Sim, exatamente. O Augusto Nicodemos, na live, ele falou uma coisa que era uma opinião dele mais. Eu achei interessante. Ele disse o seguinte, que se fala também num avivamento, né, que haverá em Israel, né, um avivamento no final, né, e que haveria, sim, uma quantidade maior de conversões nesse tempo. Mas ele, assim, diz que tem pessoas que discordam dele. Então, ele deu como uma opinião dele, né? Ele trouxe isso aí. Seria a última profecia, né? Não sei, não chega a ser profecia, mas assim, existe na Bíblia alguma coisa que fala a respeito um pouco disso aí. Mas ele disse que é a opinião dele, ele acredita que seja desse jeito, ele acredita. Mas opiniões. Aí o Leandro Lima já tem uma opinião diferente.
que poderia ser o Israel de Deus. Eu acho que a opinião do Leandro Lima está mais coerente com o ensino bíblico, no seguinte sentido. Ele vinha falando em Romanos, de que nem todo israelita é de fato israelita, mas somente aqueles que creem. Nem todos aqueles que se dizem que são israelitas são de fato filhos de Abraão e tal. Aí no final, ele identifica o Israel espiritual com a igreja, aí no final ele diz, todo Israel será salvo. Ora, para mim fica óbvio que esse Israel espiritual que é a igreja. Mesmo porque, veja só, se ele diz todo o Israel será salvo no dia final, significa dizer o seguinte, que seriam todos todos de Israel que estão vivos naquele momento. Mas quem morreu no dia anterior já ficou fora, já não foi salvo. Exato. Então, quer dizer, eu acho que a interpretação de Israel aí, ser o Israel amplo, como Paulo vinha falando, é mais coerente com o ensino bíblico. Mas é o negócio, como diz Augusto Nicodemos, essa é a minha opinião, minha modesta opinião. Essa opinião dele, inclusive, tem um pouquinho do pé em pré-milenismo histórico, né? Exato. Esse negócio de dizer o todo Israel será vai haver uma melhora, enfim. Aspectos do pré-milenismo histórico, que tem algumas coisas aproveitáveis, mas nem tudo. Rubens, só mais uma palavrinha. Interessante, viu, Rubens e demais irmãos, é que no versículo 26, né, que diz assim, Romanos 11, 26, e assim todo Israel será salvo. Quando a gente vai para o grego, eu aprendi isso com o Leandro Lima, por exemplo, ele usa lá o vocábulo grego kairos, que significa, isso é um advérbio de modo e não de tempo. Se ele quisesse usar e então, ele ia usar kaitot, isso é no grego, porque o português é pobre e não dá para fazer essa distinção toda. Mas quando ele diz assim, e assim, os melhores exegetas do mundo dizem o seguinte, é que e assim é o mesmo que eles querem dizer, e desta maneira ou forma, ou seja, e assim os eleitos dos gentios, como também os eleitos de Israel serão salvos. Exatamente. Aquela parcela da população que vai estar viva, que será salvo, porque aquilo não pode ser todo Israel. Tem muito descendente de Abraão, que é judeu, né? Israelita ou morano, que é ateu. Nem todo judeu pratica o judaísmo. É judeu praticante. Nem todos. E existe uma quantidade muito grande de judeus que são ateus. Muitos. Tem muitos judeus que são ateus. Então, esse pessoal vai ser salvo? Ora, se a fé é a condição sine qua non para a salvação, como é que vai ser salvo? Se o cara é ateu. Não cabe na cabeça. Mestre Saulo, desculpe aí a intervenção, ó. Acabei. Muito boa a intervenção. Tem que botar o microfone. Já chegamos aí no nosso tempo, né? Alguns já estão assim saindo de fininho. É um aviso, né? É um aviso saindo silenciosamente. Então, vamos encerrar, irmãos. É um almoço para fazer. A fome está chegando, a pessoa, está na hora. Então, amém. Então, até o próximo domingo. Até 19. Até mais.